quantas sessões de aplicação a pessoa precisa fazer para tratar as varizes. Começando mais um vídeo, eu sou Antônio Casselli, sou cirurgião vascular e trago conteúdo todo santo dia para te ajudar a cuidar da sua circulação. Hoje a gente vai falar sobre a quantidade, quantas sessões de aplicação a pessoa precisa fazer para tratar as varizes. É uma dúvida muito comum que eu recebo, né? Se a pessoa vai precisar de uma sessão, de 2, de 5 sessões. A pessoa às vezes vai iniciar o tratamento, está apreensiva, está preocupada com a parte financeira, né? Então é por isso que a gente veio falar sobre isso hoje. Então a gente vai pegar aqui, né, para começar o nosso exemplo, que já foi definido que para aquela paciente o melhor tratamento são aplicações, tá certo? Então, aqueles vasos, né, a gente já estudou eles antes, já examinou aquela paciente, talvez fez algum exame complementar e definiu que o caminho para a gente seguir são as aplicações. As aplicações, para quem não conhece, existem vários produtos que a gente pode usar. O mais comum das aplicações é usar a glicose. A glicose bem concentrada, não é aquela glicose quando a gente vai para o hospital, né, depois de beber bastante, toma na veia do braço para recuperar, não. Aquela é a glicose na concentração de 50%. Para secar as veias, senão secaria as veias do braço também, não é o nosso objetivo ali, tá certo? Então, para secar as veias da perna, a gente precisa o quê? De uma concentração maior. Tá bom? Aqui, geralmente a gente usa a glicose com 75% de concentração, porque é uma coisa que já existe no nosso organismo, já tem glicose circulando no nosso corpo, tá certo? Então é um produto bem tolerado pelo nosso organismo, com baixíssimos riscos de complicações, de efeitos indesejados. Mas aí uma pergunta, né, comum, então eu tenho diabetes, não posso fazer porque eu uso a glicose? Por isso que existem outros produtos também. Existe o polidocanol. Polidocanol é um líquido que a gente pode injetar na veia para secar aquele vaso, tanto na forma, né, líquida, como ele já vem na ampola para nós, quanto a gente pode fabricar, usar ele para produzir a espuma. Para quem já ouviu falar sobre o tratamento de espuma, existe ainda mais produtos. Existe, por exemplo, o etamolim, né, que é um produto mais oleoso, que é o oleato de monoetanolamina. E outros também, vários outros produtos, morroato de sódio, tem outras substâncias que a gente vai fazer o quê? Vai trabalhar de acordo com a necessidade daquele paciente. Existem pacientes, né, diferentes, tipos de veias diferentes, às vezes o paciente diabético, às vezes o paciente que já tentou um produto e não deu certo, então isso já varia, né? O número de aplicações, na maioria das vezes a gente consegue determinar, né, uma primeira estratégia, um primeiro produto a ser usado, só que junto com as aplicações a gente pode combinar outras técnicas também. A gente pode usar aquele produto gelado, existe, por exemplo, geladeiras especiais para gelar, refrigerar aquela glicose, aquele produto, e a gente já começa a chamar o que? De crio, né? Crio de gelado, escleroterapia, já são duas coisas, porque o gelo, né? São duas coisas agindo naquela veia. O gelo, a temperatura fria, o produto gelado, faz a veia se contrair, fazer vasoconstrição, tá entendendo? Então ela fica o quê? Menor, para ter o quê? Uma concentração de produto, o produto agir de forma melhor ali dentro dela, tá certo? Então, se você usar, por exemplo, o produto gelado, refrigerado, junto com a glicose, ou junto com outro escleroterápico, outro produto para secar aquela veia, nós já temos dois fatores agindo em cima daquela veia. Se eu, por exemplo, usar o laser transdérmico, que é uma pistola, né? É uma fonte geradora e digamos assim, uma pistola mesmo, em formato de pistola, onde transfere energia luminosa, energia térmica para aquela veia para tentar o quê? Fazer ela secar. Então aí já são o quê? Três coisas agindo, tá sendo o laser, tá sendo a temperatura baixa e o escleroterápico agindo. Ou seja, quando a gente começa a combinar mais de uma técnica, o nosso tratamento costuma ser bem mais eficaz. Então a combinação das técnicas torna, né, a escleroterapia mais eficiente. A gente tem maior poder, né, escleroterápico, maior poder ali para secar aquela veia. Então a quantidade de sessões, pessoal, ela é muito variável. Varia a quantidade de veia que a pessoa tem na perna, varia a quantidade de técnicas que eu estou empregando para aquela paciente. Então a pessoa muitas vezes fica assim, doutor, eu fiz aplicação com alguma pessoa e não resolveu nada, né? Eu estou fazendo e não está resolvendo. Então primeiro você tem que pensar, né, se realmente aquela aplicação é a única opção, né? Talvez a gente, para o seu caso, seja necessário combinar a técnica.
E a outra coisa que a gente tem que estar atento é se não tem nenhum vaso, né, mais profundo que a gente não consegue enxergar, mas que ele vem ali debaixo da pele e nutre aquelas varizes superficiais. Um exemplo que eu gosto de dar bem comum é o que? Uma árvore. Por exemplo, na árvore você enxerga as folhas e o tronco, mas não enxerga a raiz da árvore. A mesma coisa a gente pode falar, por exemplo, nas varizes. Talvez o que você está enxergando seja só as folhas ou o tronco, e as raízes, a escleroterapia pode não estar conseguindo chegar lá. Tá entendendo? Então, pessoal, o tratamento, para ele ser completo, tem que pegar todas as veias como um todo. Então, aquela pessoa que chega no consultório ansiosa, eu já vim para a primeira consulta e já quero fazer a aplicação, porque eu já fiz antes, ou porque, né, o médico da outra vez, eu fui no profissional, no médico, e já cheguei, já olhou e já foi logo fazendo a aplicação. Eu não recomendo. Tá entendendo? Eu não recomendo que isso seja feito. Primeiro eu recomendo o quê? Que seja feito um estudo completo da circulação daquela pessoa para identificar todos os vasos que estão doentes. Também acho muito válido, extremamente recomendado fazer um tratamento personalizado, individual. Se a sua amiga fez a aplicação e a veia dela é semelhante da sua, lembra do exemplo da árvore, talvez a sua tenha raízes mais profundas ou da sua amiga, né? Sejam vasos diferentes. Por isso que a gente não pode se comparar, usar referências, né? Sem procurar um médico e chegar também já pensando em chegar na primeira consulta fazendo a aplicação. Por quê? Porque a gente pode não estar atacando a raiz do problema. E a aplicação simples, pessoal, só uma técnica, algumas vezes realmente, mesmo para aquelas varizes que não têm raízes mais profundas, pode não ser suficiente. Principalmente se você já tem essas veias aí, né, há muito tempo, já há 20, 30 anos com essas veias na perna, ou às vezes, né, veias bem grossas e dilatadas, às vezes um produto simples, só aplicação comum com glicose pode não ser suficiente. Tá entendendo? Então essas são dúvidas muito frequentes que eu recebo, que eu vejo no dia a dia, né? Às vezes a pessoa já chega ansiosa, querendo ficar com as pernas belas para o verão, né? Às vezes o verão já está próximo, às vezes a pessoa já tem uma referência, foi uma pessoa, começou o tratamento com a aplicação sem ter feito talvez nenhum estudo mais aprofundado, né? E não tem resultado que gostaria, não tem aquele efeito desejado, ou até mesmo pessoas que vêm com referência de colegas, né? Assim, minha amiga fez a aplicação, a dela melhorou, eu vim também fazer a aplicação para minha melhorar. Cada pessoa, né, ela pode ter varizes com algumas particularidades, com algumas diferenças da outra pessoa, e esse tratamento, pessoal, ele tem que ser planejado. Então talvez ali pudesse ter coisas além que os nossos olhos pudessem ver. Por isso que é importante uma consulta prévia, por isso que é importante montar um plano de tratamento e por isso que é importante algumas vezes combinar mais de uma técnica. Só a aplicação simples por si só, mesmo que não tenham raízes, pode não resolver, dependendo do tipo de veia, dependendo do tempo que aquela veia está ali. Tá bom? Espero que tenham gostado, tenham entendido um pouco sobre o tratamento de varizes.